Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma boa tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste. Hoje, segunda-feira, 17 de novembro de 2025. A partir de agora, você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa e traz a sua denúncia, a sua reclamação pelo nosso telefone WhatsApp 7734441043 e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, na apresentação de Luiz Brito e Samuel Tadeu. Boa tarde, Luiz. Boa tarde para você, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, a todos de rádio ligado no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição desta segunda-feira. Uma excelente semana para todos. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Segunda-feira de sol com algumas nuvens ao longo do dia, noite com céu limpo, mínima de 19 com a máxima de 31. Também não temos previsão de chuvas para hoje. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, só está começando. A gente agradece a sua companhia, sintonia e audiência. Fique bem informado conosco. A partir de agora também você participa. O WhatsApp está aí disponível, 7734441043. Mande para cá a sua denúncia, a sua reclamação. Fique à vontade. Final de semana aí, Samuel Tadeu. Como que foi? Tranquilo. Tranquilo, né? Então tá bom. E o seu, como é que foi? Tudo bem também, Tudo bem, graças a Deus. Então vamos lá, gente. Olha, muita informação hoje, viu? Muito assunto importante pra gente comentar aqui. Você falou aí sobre a previsão do tempo e, salvo engano, hoje sem previsão de chuva, mas segundo aí o Clima Tempo, amanhã já tem aí 0,4 milímetros, né? Ou seja, pouquíssima previsão de chuva para amanhã. Na quarta-feira também bem pouquíssima, porém já na quinta-feira, dia 20, e na sexta-feira muita chuva, segundo o Clima Tempo, aqui em Livramento de Nossa Senhora, Brumado, Dom Basílio, enfim, toda a região sudoeste da Bahia com muita possibilidade para chuvas, inclusive também sábado e domingo, viu? Inclusive eu estava comentando com um amigo meu, né? E falei para ele que tem previsão de chuvas aí para os próximos dias, segundo os institutos de meteorologia também emitiu alerta, né? E esse amigo meu ficou desacreditado, não acreditou não. Aquela coisa, é uma previsão, né? Pode cair, pode não cair. Estão previstos, por exemplo, 20 milímetros, pode cair 40, 50, 100, como pode também não cair chuva nenhuma. É uma previsão, o nome já diz, tá bom, gente? Ok? Apesar que as últimas bateram, né? Graças a Deus aí, outubro, pelo menos, né? 20 de outubro e depois também início de novembro, bateram. Vamos aguardar os próximos dias. Tomara que as outras também batem. Vou torcer por isso. Vamos lá. Gente, estamos apenas começando então as nossas pautas. Olha, uma notícia triste, né? A gente vai começar falando aqui sobre o Livramento de Nossa Senhora, porque morreu aí, né? Aos 64 anos, o Chiquinho do PT, liderança política aqui em Livramento de Nossa Senhora. Então, a noite de sábado, dia 15, né? Marcou a perda aí de uma das figuras mais tradicionais na militância petista aqui em Livramento de Nossa Senhora. O Francisco Aguiar Rocha, conhecido como Chiquinho do PT, morreu aos 64 anos enquanto permanecia em Extrema, Minas Gerais, onde seguia em tratamento de saúde. Na sexta-feira 14, ele havia passado mal, foi atendido em uma unidade hospitalar e recebeu alta. No sábado, após retornar ao hospital para uma sessão de hemodiálise, voltou para casa e por volta das 19h15 sofreu um infarto, não resistindo. Chiquinho acumulava décadas de atuação no município, né, no Partido dos Trabalhadores, sendo lembrado pela presença constante em campanhas eleitorais, pela defesa firme da sigla e pela proximidade com movimentos sociais. Sua trajetória o consolidou como relevância política no sudoeste baiano, melhor dizendo, como referência política no sudoeste baiano. Ele deixa esposa e 3 filhos, né? Detalhes sobre velório e sepultamento a gente vai trazer já já. Na manhã deste domingo, dia 16, a Prefeitura Municipal de Livramento de Nossa Senhora divulgou nota oficial lamentando a morte do militante. A gestão municipal ressaltou o seu legado de participação e contribuição para a comunidade e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e à população enlutada. Então tá aí, né, toda essa situação, infelizmente,
Perdemos aí, portanto, o Chiquinho do PT. Eu quero falar aqui também o seguinte, viu, gente, sobre o velório e sepultamento, né? O velório está ocorrendo aí no salão da Pax, né? Na Avenida Presidente Vargas, aqui em Livramento, e nessa segunda-feira, dia 17, portanto, às 15h30, tem a celebração da missa de corpo presente e às 17 horas o sepultamento aí no cemitério Campo Santo, aqui em Livramento de Nossa Senhora. Portanto, né? Às 15h30 aí tem a celebração da missa de corpo presente e às 17 horas sepultamento no cemitério Campo Santo, aqui em Livramento de Nossa Senhora. E o município perde realmente uma figura importantíssima, né? Uma pessoa aí muito querida e que tinha realmente ideias importantíssimas, defendia inclusive, né, o PT com unhas e dentes, fazia realmente uma defesa muito sólida do partido, o qual fazia parte, inclusive também defendendo aí sempre as causas sociais, né? Ou seja, infelizmente o município de Livramento de Nossa Senhora perdendo aí, né, o Chiquinho do PT, tá bom, pessoal? Olha, Polícia Militar de Brumado captura foragido com apoio de tecnologia de reconhecimento facial. A tecnologia de vídeo monitoramento do SICOM desempenhou um papel crucial na captura de um foragido da Justiça na tarde do último sábado 15 em Brumado. Às 18 horas, um alerta foi emitido indicando que as câmeras de reconhecimento facial haviam detectado uma pessoa com mandado de prisão em aberto transitando na movimentada praça da Prefeitura, no centro da cidade. Imediatamente após o aviso, guarnições do 24º Batalhão foram deslocadas com urgência para a área indicada. A ação rápida resultou na localização e apreensão do indivíduo, que foi prontamente conduzido à sede da 20ª Corpim para as medidas cabíveis. Então, com auxílio do reconhecimento facial, o 24º Batalhão, então, fazendo aí essa prisão lá no município de Brumado. Pedra gigante ameaça deslizamento e preocupa motoristas na BA 148 entre Livramento e Rio de Contas. A presença de uma enorme pedra em posição instável às margens da BA 148 no trecho que conecta Livramento de Nossa Senhora e Rio de Contas tem causado crescente preocupação entre quem trafega pela rodovia. A formação rochosa, localizada em um ponto elevado do morro, apresenta risco de deslizamento e pode atingir veículos que passam diariamente pelo local. Segundo relatos divulgados pelo Clique Chapada, motoristas que utilizam a via com frequência demonstraram temor e observar a inclinação da pedra. Nesta sexta-feira, dia 14, vários condutores relataram apreensão ao transitar pelo trecho, destacando a necessidade de providências imediatas para evitar possíveis acidentes. A situação demanda atenção urgente das autoridades responsáveis, já que a instabilidade da pedra representa ameaça direta à segurança de quem depende da rodovia para deslocamentos na região da Chapada Diamantina. A adoção de medidas rápidas e preventivas é considerada essencial para garantir a integridade dos usuários da BA 148. E não é só essa questão de pedras não, viu, Samuel e ouvintes, não é só essa questão de pedras não, a rodovia e esse trecho também aí, esqueci o nome que dá aqui a essa malha asfáltica, que inclusive é pintada de verde, né? Esse trecho aí entre Livramento e Rio de Contas tem um nomezinho que se dá aí para essa pista aí, para esse trecho, né? E esse trecho aí, ele realmente precisa sempre de uma atenção especial, inclusive até mesmo dentro da malha asfáltica. Você vê aí, lá saindo aqui da cidade, às vezes, eu não sei o que ocorre, fica aquele meio que parece que caroçudo ali e tal, carros batendo demais, chega lá em cima e também acho que é estrada ecológica que tem o nome aqui, né? A estrada ecológica que entre Livramento e Rio de Contas, e aí você começa a trafegar lá em cima, já na 148, já ali, já praticamente já chegando lá, quase chegando em Rio de Contas, determinada curva ali, tem parece que uma passagem de água, alguma coisa assim que se forma também ali uma espécie de um mini quebra-mola, alguma coisa assim que o pessoal passa e só sente a pancada. Resumindo, precisa-se realmente pensar em uma forma de fazer aí uma manutenção nessa estrada, nesse trecho de estrada. Precisa melhorar a sinalização e os trechos de segurança, né? Recuperar. Exatamente, viu? Ok, gente? Então tá aí. Olha, vamos entrar agora num assunto aqui que eu vou te falar um negócio. Tá dando pano pra manga, viu? Tá dando pano pra manga. Você lembra do tal do grau? Que gerou uma polêmica? Gerou uma polêmica aqui em Livramento de Nossa Senhora, exatamente. Projeto aí proposto pelo vereador, me corrija se eu estiver errado, acho que foi o Zepinha, né? Isso. Foi Zepinha que propôs esse projeto aí e tal, espaço para grau, aquela coisa toda e tal. E aí ficou aquela, né? Não sei o que, a prefeita tá apoiando. E não sei o que, fulano tá apoiando, Beltrano é contra, não sei quem é contra. E a informação que se tinha era que a prefeita estava apoiando literalmente esse projeto aqui em Livramento de Nossa Senhora, não foi?
Pois é, só que uma matéria publicada lá no blog Sudoeste diz o seguinte: prefeita esclarece que reunião com participantes do grau não representou apoio ao projeto. Olha, após repercussão nas redes sociais, né, o blog Sudoeste entrou em contato com a prefeita de Livramento de Nossa Senhora, Joanina Batista Silva Moraes Sampaio. Em entrevista, informou que a reunião realizada no dia 15 de junho de 2025 com participantes do grau, na área de eventos do vereador Zé Pinha, teve como objetivo exclusivo ouvir a demanda apresentada pelo grupo. O encontro ocorreu após o convite dos próprios participantes, que buscaram a orientação sobre os procedimentos necessários para apresentar oficialmente um projeto relacionado à atividade. Durante a conversa, a prefeita explicou aos presentes que qualquer proposta depende da entrega do projeto completo, do levantamento de custos, preste bem atenção, e da análise jurídica. No diálogo registrado à época, Joanina afirmou que, aspas, é preciso ter um projeto em mãos, saber custos e verificar as vias legais, fecha aspas, declaração que, segundo ela, representa apenas a orientação padrão sobre como qualquer pedido deve ser encaminhado à prefeitura. A gestora destacou que esse é o procedimento adotado para todas as solicitações comunitárias, independentemente de tema ou autoria. A prefeita também esclareceu ao blog que o terreno situado na BA-152, frequentemente citado nas discussões públicas, foi destinado a atividades esportivas ainda em 2024, por meio de decreto assinado pelo ex-prefeito José Ricardo Assunção Ribeiro, Ricardinho. Segundo a prefeita, qualquer demanda envolvendo aquele espaço só pode ser analisada após formalização e envio do projeto do setor competente. A reunião não tratou de vistoria nem representou início de qualquer ação administrativa do executivo. Joanina destacou que participar de encontros quando convidada é parte de suas atribuições institucionais, sobretudo quando moradores procuram informações sobre como regularizar ou apresentar propostas ao município. Ela reforçou que ouvir uma demanda não significa aprová-la, mas garantir que a população receba orientação adequada sobre o trâmite correto, evitando equívocos e assegurando que todos os projetos sigam a legislação vigente. A prefeita esclareceu que o município possui outras áreas consideradas prioritárias pelas equipes técnicas, incluindo saúde, educação, manutenção urbana, infraestrutura essencial e projetos já protocolados. Então, tá aí toda essa situação. Agora, veja bem, esse assunto é polêmico, por quê? Porque o tal do grau, vamos colocar assim, ele é realmente uma coisa que as pessoas entendem como nocivas à sociedade. E aqui existem duas vias. Quais são as duas vias? Uma via que quer ouvir a proposta, que quer ouvir a categoria, que quer ouvir os participantes do grau. O que é isso aí? Isso é obrigação realmente da prefeitura, do prefeito, da prefeita, seja lá quem for. É ouvir, ver o que realmente eles têm de apresentar. Afinal de contas, não ouvir torna no mínimo isso aí deselegante, né? Mal educado. Então realmente tem essa questão do ouvir. Quais são as duas vias que eu quero citar aqui? Existe um grupo ou alguém que tenha um interesse em quê? É aprovar o projeto. Existe, por outro lado, um grupo que não quer que aprove esse projeto. Qual é o grupo? A população como um todo. Qual é o grupo que quer que aprove? Os participantes do grau. Só que, vamos entender da seguinte forma, essa questão do grau vai atender a comunidade como um todo? Não. Vai atender os participantes do grau. Se fosse realmente para poder atender a comunidade como um todo, talvez teria mais facilidade em aprovar. Porque aí vai atender o que? Os participantes do grau e não a comunidade como um todo. Então, houve resistência, a população se mostrou contrária e, claro, quem quer que aprove um projeto desse aí vai desgastar a sua imagem com a comunidade. Seja prefeita, seja o vereador que propôs, seja o vereador, os outros vereadores que aprovarem o projeto, seja quem for. Vai desgastar a sua imagem, todo mundo sabe disso. Se vai elevar a sua imagem, o pessoal do grau, eles votam também. Então, eles têm por direito, sim, pedir, chega lá, olha, eu quero um espaço para poder praticar o grau. É um direito deles, eles também votam. Por outro lado, os outros eleitores, as outras pessoas, a população como um todo diz, não queremos a aprovação, pronto, acabou.
Então, assim, é realmente uma situação complicada, é uma situação delicada, e digo mais, é nessas horas que a gente conhece realmente quem é um bom prefeito, quem é um bom vereador, quem é um bom administrador. Eu sempre falo aqui, cito o governador da Bahia, o Jerônimo, né? Que naquela época que teve aquele quebra-pau lá com o Canário lá e tal, não sei o que, né? Que disseram que o Canário estava confrontando a polícia, isso, aquilo, outro e tal, e o Canário também dizendo que a polícia estava sendo ali, pegando muito pesado com os foliões durante o carnaval, que estava agredindo as pessoas e tal, aquela coisa toda, e que ele sempre foi polêmico mesmo e tal. O Jerônimo simplesmente fez o quê? Não foi não se indispôs com o Canário, com o artista, mas também não se dispôs com a PMBA, a instituição Polícia Militar da Bahia, da qual ele precisa dar apoio, da qual ele precisa também dela para poder fazer o seu trabalho belíssimo e trazer segurança à população. Então o que ele fez? Tranquilizou os ânimos, falou que o Canário realmente era um cara polêmico e tal, não sei o que, e se aquilo tirou por baixo. É nessas horas que você conhece o grande administrador, um grande gestor, né? Um grande legislador, nos momentos mais polêmicos e mais difíceis de se lidar. Eu quero aqui também direcionar aqui aos participantes do grau e dizer o seguinte: vocês tenham também compreensão, seja com o gestor, com o vereador, quem quer que seja, a gente precisa compreender às vezes, né? A gente pode não concordar, a gente pode ficar chateado, isso e aquilo, e pode vir também futuramente aí de repente um pré-candidato que diga para vocês: não votem em mim que eu vou arrumar um espaço para vocês. E ele pode até ganhar a política com o voto de vocês, mas na hora do vamos ver, de falar assim, vou apresentar e ganhar, dar o espaço para vocês aqui, ele tira o corpo fora. Então, porque a pressão popular surte efeito. Vocês viram aí com a tal da, como é que fala? Aquela PEC da blindagem lá, né? A PEC da safadeza, né? O que aconteceu? E iriam aprovar. O povo foi pra rua, o que fizeram? Recuaram. Então o povo tem força. Quando o pessoal descobrir, quando a população descobrir a força que tem, as coisas mudam nesse país. Entendeu? Então, assim, vamos ter calma, vamos ter paciência. Tem muito, acho que ela colocou aí, né? Que tem outras coisas prioritárias. E, enfim, vamos ver também como que vai ser aí essa questão da Câmara de Vereadores. Provavelmente irá arquivar aí o projeto, né? A manifestação popular contrária aí a esse projeto foi muito grande. E acredito que não vai para frente. Foi aí as palavras, então, da prefeita lá em entrevista aí ao blog Sudoeste. Vamos parabenizar aí as declarações aí, né? Eu não digo nem parabenizar, né? Mas eu digo mostrar realmente o que está acontecendo, né? Porque um diz que ela está dando total apoio, ela já diz aí em entrevista ao blog que não. Que fez uma reunião, que teve interesse de ouvir a categoria, isso e aquilo, mas que não significou apoio ao projeto. Então é aquela coisa, reunir é uma coisa, dizer apoiei o projeto, tô junto, vou arrumar o espaço, é outra coisa, né? Então, enfim, tem uma versão, tem outra versão, tem uma versão, tem outra versão, até que estava se dizendo uma coisa, agora realmente o assunto, pelo que vimos aí, pelo que ela disse, já é o contrário, né? Ou pelo menos não é o contrário, mas ela diz o seguinte: sentamos e tal, por questão de educação, por questão de orientar as pessoas com relação aí ao pedido que tem que ser feito, ok? Então tudo indica que será arquivado aí na Câmara de Vereadores esse projeto aí do Espaço do Grau, com essas declarações então aí da prefeita Joanina Sampaio, aqui Livramento de Nossa Senhora. Tá bom, gente? Ok? Carreta tomba na BR-030 em Rio do Antônio. Por volta das 15h30 da última sexta-feira 14, uma carreta tombou na BR-030, trecho entre Ibitira em Rio do Antônio e Caetité. Trecho, portanto, de Ibitira, né? Entre Rio do Antônio aí e Caetité, viu? Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o condutor, identificado como Alisson Nunes, de 36 anos, perdeu o controle da direção em uma curva, fazendo com que o veículo saísse da pista e tombasse às margens da rodovia, né? Portanto, apesar da gravidade do ocorrido, o motorista sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao Hospital Municipal de Brumado. O veículo permaneceu no local e a carga de cimento foi saqueada. A PRE esteve presente para realizar os procedimentos técnicos, organizar o tráfego e garantir a segurança na área. As causas do acidente serão investigadas. Esse aí era o que estava em zigue-zague? Porque tem um vídeo rodando aí nas redes sociais de um cara que estava trafegando com a carreta em zigue-zague, não foi? Aparente também carregada de cimento. Vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. Quando pensa que não chegou na curva, tombou. Será que é o mesmo? Fiquei curioso aqui agora, viu? Fiquei muito curioso, viu?
Vigilância Sanitária apreende cerca de 600 quilos de produtos vencidos em Vitória da Conquista. A Coordenação de Vigilância Sanitária e Ambiental Avisa de Vitória da Conquista apreendeu na quinta-feira 13 aproximadamente 600 quilos de produtos com validade vencida em um mercado na zona urbana da cidade. Na ação foram recolhidos tanto alimentos quanto produtos de limpeza considerados impróprios para consumo. De acordo com a vigilância, o volume de materiais apreendidos em 2025 já ultrapassa 7 mil quilos, resultado de fiscalizações realizadas tanto na área urbana quanto na zona rural. O órgão reforçou que o objetivo é impedir que itens fora do prazo continuem sendo oferecidos aos consumidores. O coordenador da Avisa, Maico Mares, destacou que as equipes mantêm inspeções diárias em estabelecimentos como padarias, supermercados e distribuidoras de bebidas. Segundo ele, as ações foram intensificadas nesta semana em razão do aumento das denúncias recebidas. Maico afirmou que ainda é comum encontrar alimentos até produtos de higiene vencidos nas prateleiras. Infelizmente, né? Infelizmente, encontra mesmo. Agora, o que me admira aqui é a quantidade. Só nessa pancada aí 600 quilos e no decorrer do ano 7 mil quilos, ou seja, 7 toneladas. Meu amigo, é muita coisa, viu? É muita coisa, viu? Governo da Bahia antecipa salário de novembro e 13º para servidores da educação. O governo da Bahia anunciou sábado, dia 15, que vai antecipar o pagamento do salário de novembro e a primeira parcela do 13º para 52 mil servidores da educação. A medida, que ocorre devido às mudanças no sistema do Fundeb, beneficia professores, coordenadores, diretores e técnicos da rede estadual. A antecipação é exclusiva para este mês e não se estende aos demais servidores do estado, destacou o governo. Entre os beneficiados estão os funcionários efetivos, servidores do estado, destacou o governo. Entre os beneficiários, também comissionários e contratados via regime especial do direito de administrativo, o REDA. A folha de novembro, que seria paga no dia 30, foi antecipada. A primeira parcela do 10º salário será creditada na próxima terça-feira, portanto, amanhã. A segunda parcela continua prevista para o dia 19 de dezembro, junto com os demais servidores estaduais. A primeira parcela do 13º será paga apenas para servidores que não receberam o benefício no mês do aniversário ou durante o período de férias. Quem já recebeu antecipadamente em uma dessas ocasiões aguardará o pagamento regular em dezembro. Tá aí, né? Então tá aí, toda essa situação, né? Essa antecipação, né? Do salário aí de novembro, né? E 13º também para os servidores da educação. Aumento de barbeiros em Livramento de Nossa Senhora preocupa moradores. Moradores aqui de Livramento de Nossa Senhora têm demonstrado preocupação diante do aumento de barbeiros, insetos transmissores da doença de Chagas encontrados, melhor dizendo, aí dentro das residências. Em alguns relatos, ao serem mortos, os insetos liberam sangue, o que levantou suspeita de possível contaminação. A presença do protozoário Trypanosoma cruzi, né? O Trypanosoma cruzi, causador da doença, só pode ser confirmada por meio de exames laboratoriais. Diante da situação, a população cobra ações urgentes da vigilância epidemiológica para conter a infestação. Especialistas orientam que, ao encontrar o inseto, ele deve ser capturado com cuidado e entregue à vigilância epidemiológica para identificação. Caso alguém apresente sintomas como febre, dor de cabeça, fraqueza ou uma lesão semelhante a um furúnculo no local da picada, é essencial buscar atendimento médico. Em algumas situações, pode ocorrer inchaço em um dos olhos. A doença de Chagas exige diagnóstico precoce e tratamento rápido para evitar complicações. Muito bem lembrado, viu? Inclusive aí, causando sérios problemas cardíacos, né? Ou seja, muito bem lembrado. Agora, detalhe, eu conheço local, que eu não vou citar aqui, prefeituras aqui da região, que teve um morador que chegou, capturou acho que 3 ou 4 barbeiros, né? Que tava realmente infestando próximo da casa dela, levou lá na vigilância e tal e... Ou por isso mesmo. Aí, resumindo, vai catar todos os barbeiros, vai encher a vigilância para poder realmente fazer alguma coisa? Ou um só já basta? Eis uma dúvida que me deixa aí realmente, vamos colocar assim, de orelha em pé, né? De orelha em pé, tá bom, gente? 4 motocicletas adulteradas são apreendidas pela CI-PRV no sudoeste da Bahia.
4 motocicletas foram apreendidas em diferentes municípios do sudoeste baiano ao longo deste fim de semana, durante operações realizadas pela Companhia Independente de Polícia Rodoviária CIPRV Brumado. As ações ocorreram entre sexta-feira 14 e este domingo 16. A primeira apreensão ocorreu na sexta-feira 14 às 10h45 na BA-026 do município de Itanhaçu. Policiais do posto de Sussuarana identificaram que o veículo possuía restrição de circulação pelo município de Linhares, no Espírito Santo. A motocicleta foi encaminhada ao pátio do Detran para os devidos procedimentos. Ainda na sexta-feira às 14h45, outra motocicleta foi apreendida em Caetité pela guarnição do TOR, o Tático Ostensivo Rodoviário. Durante a fiscalização, os policiais constataram a adulteração, né? Como melhor dizendo, constataram aí, os policiais constataram a adulteração do número de identificação veicular e no número do motor. O veículo foi levado à delegacia da cidade para as medidas legais. No sábado 15, às 10h30, uma nova ação do TOR resultou na apreensão de outra motocicleta no município de Barra do Choça. Assim como no caso anterior, os militares identificaram a adulteração no número de identificação veicular e no do motor. O condutor e o veículo foram apresentados na delegacia local. A última apreensão ocorreu neste domingo 16, às 14h50, em Anagé. Uma guarnição do Tático Ostensivo Rodoviário flagrou novamente a motocicleta com sinais de adulteração no número de identificação veicular e no número do motor. O veículo foi conduzido na delegacia para adoção das medidas cabíveis. 4 motocicletas não é brincadeira, no final de semana, hein? Somente no final de semana. A Companhia Independente de Polícia Rodoviária realmente fazendo um trabalho de excelência em todo o sudoeste baiano, viu? Homem é preso e tem armas apreendidas durante a operação da Polícia Civil em Lagoa Real. Um homem foi preso na quinta-feira, dia 13, durante o cumprimento de um mandado de busca realizado pela Polícia Civil no povoado São José, na zona rural de Lagoa Real. A ação ocorreu por volta das 9h40 da manhã, após determinação da Vara Criminal de Caetité. Os agentes se deslocaram até a residência de Dernevaldo Carlos de Deus, onde localizaram diferentes tipos de armamentos. Entre o material apreendido estavam uma espingarda de pressão, uma arma artesanal, uma garrucha municiada em munições de calibre 22. O suspeito foi detido e encaminhado juntamente com todo o material encontrado para a Delegacia Territorial de Lagoa Real, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Tá aí, né? Ações também da Polícia Civil, portanto, no município de Lagoa Real. Olha, vamos dar uma olhadinha no nosso WhatsApp pelo 7734441043. Você traz a sua denúncia. Vem chegando denúncia aqui lá dos moradores de Salitre. Boa tarde, queria fazer uma reclamação sobre o caminhão pipa. O motorista, né, que tem um nome aqui divulgado, mas a gente também não vai divulgar, né? Que abastece água lá no Salitre e ele não quer pôr água nas casas das pessoas, ele só quer pôr água onde ele quer. Tem 3 idosos dentro da casa, ficou sem água porque ele não quis colocar água, ele colocou água onde não havia necessidade. Então isso não pode ficar assim. A controladora dos kits, dona, que tá aqui o nome dessa pessoa, ou desse homem, né? Tem que verificar isso. Todos nós precisamos de água, mas ele só coloca onde ele quer. Tem que ver esse negócio direito aí, né, Luiz? Estamos à disposição aí dos responsáveis para poder esclarecer a situação pelo abastecimento de água aí nessa comunidade, realmente aí mandando então aqui o ouvinte, né? Trazendo aqui a moradora aí do Salitre com relação a essa situação aí, tá bom? Estamos à disposição aqui, né? Dos responsáveis, tá ok? Vamos lá, vamos prosseguindo aqui. Rapaz, falar nisso, daqui a pouquinho a gente vai falar de esporte. Rapaz, Brasileirão tá pegando fogo, hein? O Santos, em jogo atrasado, se eu não tô enganado, né? Isso. Venceu o Palmeiras por 1-0, jogo com polêmica. Teve um pênalti lá, segundo os especialistas, um disse que foi pênalti, outro disse que não foi. Um lance lá de pênalti, né, que não foi marcado, e o Palmeiras tá reclamando pra caramba. Santos venceu de 1-0 e com a vitória do Santos, o Vitória foi pra zona de rebaixamento. E a seleção brasileira, você achou o quê? Detalhe, o Flamengo pegou o Sport, ganhou de 5-1 lá em Pernambuco, em jogo também atrasado, né? 5-1, com 2 expulsões para o Sport. E em dado momento da narração, eu tava acompanhando o jogo, o comentarista dizendo assim, não sei o que, o Flamengo tá ganhando de 5-0 e não tira o pé. Sim, o Flamengo não tira o pé. É triste ver a torcida do Sport abandonando o campo? É triste ver o Sport na situação que tá?
mas infelizmente os clubes têm que ter mais planejamento. Você vê que no caso do esporte, né, o presidente parece que saiu, deixou o cargo, a situação é complicada. E outra coisa, quem eliminou o esporte do Brasileirão não foi o Flamengo, não. O esporte, com o jogo de sábado contra o Flamengo, são 11 partidas, não consigo vencer uma. Então, com todo respeito aos torcedores do esporte, tá fazendo o que no campeonato? Pelo amor de Deus, cara, é difícil, é complicado. E o saldo de gols conta, né? Então o Flamengo, se tivesse achado 10, teria que fazer os 10, porque conta e pode também, inclusive, né? Decidir um campeonato, decidir um título no Brasileirão. Então tem toda essa questão aí. Ok? O que você perguntou mesmo? A seleção brasileira, você assistiu? Acompanhei. Qual foi sua opinião? Achei que jogou bem, né? Achei que jogou bem e vamos aguardar pra ver aí, né? Com o que vai acontecer. Eu também gostei, viu? Eu ainda acho que é prematuro falar em Copa ainda, eu acho que não pode ser bem por aí, mas eu acho por aí, que o caminho é esse, né? O caminho é esse. Eu acho que passando esse período aí, a Copa do Mundo, vencendo ou não, o Ancelotti tem que continuar. Se vencer, claro que ele vai continuar. Se não vencer, eu acho que ele tem que continuar também pra poder preparar aí pra próxima Copa. Talvez, quem sabe, a próxima Copa, né? Na marcação com pressão, aquela saída rápida, jogadores com velocidade, é assim que a gente quer ver a seleção brasileira. Exatamente, ok? Vamos lá, vamos prosseguindo por aqui. Olha, gente, Polícia Federal prende 2 homens transportando 188 quilos de maconha em caminhonete no oeste da Bahia. A Polícia Federal, em uma ação de operação conjunta com a Força Tarefa Missão Redentor 2 e a PMBA, realizou na noite de quinta-feira 13 prisões em flagrância de 2 indivíduos que transportavam 188 quilos de maconha em uma caminhonete na cidade de Riachão das Neves. Durante a abordagem, o motorista demonstrou nervosismo, o que levou à inspeção veicular. Após vistoria detalhada, confirmou-se a presença de entorpecentes escondidos no interior de caixas localizadas numa carreta acoplada à caminhonete. Após a confirmação, o veículo foi conduzido para o descarregamento da carga ilícita e a droga foi apreendida. Os indivíduos e o entorpecente apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Barreiras para os procedimentos legais. Brincadeira. 188 quilos, hein? Era droga, viu, menino? Motocicleta roubada é recuperada pela Polícia Militar em Caculé na manhã desta última sexta-feira, aliás, por volta das 10h45 da manhã. Policiais do 2º pelotão da 94ª CIPM identificaram uma motocicleta com indícios de adulteração na rua Francisco Pinho, no bairro Alto da Boa Vista, em Caculé. A equipe notou que o veículo apresentava diversas irregularidades, entre elas o chassi suprimido e uma placa com apenas 2 letras, o que reforçou a suspeita de alteração ilegal. Diante do cenário, a moto foi recolhida para análise detalhada. Durante a inspeção técnica, a verificação do número do motor revelou que se tratava de uma Honda CG 150 Titan modelo KS de cor preta, registrada no município de Arthur Nogueira, interior de São Paulo, e também com restrição por furto ou roubo. O veículo foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Caculé, onde serão adotadas as medidas legais pertinentes. Mais um veículo, né? Apreendido então aí pela 94ª Companhia Independente de Polícia Militar. Vamos agora a Boa Nova, né? Olha, gente, desaparecido por quase 2 semanas, corpo de homem é encontrado em mata. Na tarde de domingo, dia 16, a Polícia Militar encontrou o corpo em uma região de fazenda, uma região de mata, na fazenda Rosa Branca, na área conhecida como Santa Luzia 3, Cachoeiras, em Boa Nova, aqui no sudeste da Bahia. A localização ocorreu após familiares de Elisvaldo Teixeira, desaparecido há cerca de 13 dias, acionarem a PM ao identificar indícios de que o corpo poderia ser do parente. Os policiais seguiram com os familiares até o ponto indicado e avançaram para a mata fechada. No local, confirmaram a presença do cadáver. De acordo com parentes, as características observadas indicam que o corpo seria de Elisvaldo, embora a identificação oficial ainda dependa dos procedimentos periciais. A suspeita inicial é de morte natural, segundo relatos recebidos pela polícia, mas somente o laudo técnico poderá confirmar a causa do óbito. O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias da morte e concluir identificação da vítima. Tá aí, né? Lá em Boa Nova, também aqui no sudoeste da Bahia. A Mega Sena saiu a premiação, viu, seu Samuel? E quem acertou... Você não quis jogar, e quem levou pra casa aí, levou pra conta, levou quase 100 milhões, viu? Foi uma aposta feita lá em Porto Alegre. Sozinho, hein? Pois é, uma aposta simples,
registrado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É uma aposta simples, mudou a vida de um apostador na noite de sexta-feira 14. O bilhete foi o único a acertar 6 dezenas do concurso 2.940 da Mega Sena, garantindo o prêmio de R$99.085.707,38. Os números sorteados foram 789, 13, 22 e 53, repetindo 789, 13, 22 e 53. De acordo com a Caixa, a Quina teve 170 apostas premiadas, cada uma recebendo R$28.007,64. Já a quadra contou com 13.794 ganhadores que levaram R$568,98 cada, ou 96 centavos cada. O próximo concurso da Mega Sena será realizado nesta terça-feira 18, com prêmio estimado em R$3,5 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio em qualquer lotérica do país, portal Loterias Caixa e aplicativo Loterias Caixa. A aposta simples com 6 dezenas custa R$6. Detalhe, né? Como essa semana tem feriado, dia 20, quinta-feira, não haverá sorteio na quinta. Somente então na terça e no sábado. Ok? Certinho? Levou quase 100 milhões. A aposta é simples. Rapaz, o cara acertou aí sozinho. Né? Não foi bolão, não foi nada, sozinho. As 6 dezenas. Só que eu já me perdi. 7, 8, 9. Quem imaginar que ia sair essa sequência aí, rapaz? 3 em sequência, 7, 8, 9. 7, 8, 9. Aí vem 13, que já tá quase próximo também do 9, 22 e 53. É sorte mesmo, viu? É. Tem que ser muita sorte, viu? Tem que 100 milhões, viu? Exatamente, viu? Motociclista de 32 anos morre após bater em poste na zona rural de Malhada. Um motociclista de 32 anos morreu na tarde deste domingo, dia 16, após bater a moto em um poste na zona rural de Malhada, no sudoeste da Bahia. O acidente ocorreu por volta das 17 horas e 30 minutos na comunidade quilombola de Tomé Nunes e resultou na morte de Francisco Oliveira de Jesus. Segundo relatos de moradores ao portal Folha do Vale, o condutor perdeu o controle da direção em uma curva próxima à escola da comunidade. Francisco foi socorrido por uma equipe de serviço de atendimento móvel de urgência e levado ao Hospital Municipal de São Geraldo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância. O Departamento de Polícia Técnica, que retornava de outra ocorrência, esteve na unidade e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal de Guanambi. Segundo informações de moradores, Francisco era sobrinho do ex-vereador Mero e morava com a mãe em Carinhanha, melhor dizendo, aliás, e ele também estava em Tomé Nunes para visitar o pai. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente. Então tá aí, né? Notícia triste, viu? PM encerra grau, né? Evento de grau no bairro Campinhos e apreende 10 motos em Vitória da Conquista. O grupo de ações rápidas, repressivas e avançadas do Falcão, né, o Garra, da Polícia Militar da Bahia, realizou uma operação no sábado 15 no bairro Campinhos, em Vitória da Conquista, né? Encerrando aí um ponto usado por motociclistas para a prática de grau. A ação resultou na apreensão de 10 motocicletas que, segundo a polícia, estavam em manobras perigosas e com irregularidades. De acordo com relatórios oficiais, os veículos foram removidos durante a intervenção do Garra, que visou restaurar a ordem e proteger a comunidade da perturbação causada pelas manobras. A polícia considera essas práticas uma infração grave que põe em risco os motociclistas, outros usuários da via e moradores do entorno. A operação foi realizada em resposta a queixas de moradores da zona que apontavam a aglomeração de motos e o ruído constante das manobras. A intervenção reflete o compromisso da PM em coibir condutas de risco do trânsito e assegurar mais tranquilidade nos bairros de Vitória da Conquista. Enquanto lá, né, o Conquista estão encerrando o grau, a 94ª em Caetité apreendeu uma motocicleta também atrás da outra com um evento de grau. Aqui estávamos discutindo projeto para liberar, para poder construir o espaço, né? Então tá aí, viu? Então tá aí. Colisão lateral entre carro e caminhão deixa feridos na BR-030 em Palmas de Monte Alto.
Na noite de sábado 15, por volta das 22h15, uma guarnição do 17º Batalhão atendeu uma ocorrência de acidente de trânsito na BR-030, próximo ao povoado de Pinga Fogo, em Palmas de Monte Alto. Ao chegar no local, os policiais verificaram que um Fiat Uno Milifire e um caminhão prancha VW8 haviam se envolvido em um abarroamento lateral enquanto trafegavam pela faixa central da rodovia. O Fiat Uno era conduzido por um homem de 61 anos que seguia de Carinhanha para Guanambi, acompanhado da esposa de 46 anos. Ela sofreu várias escoriações e apresentava suspeita de fratura no braço direito, enquanto o motorista teve escoriações e possuía fratura no tornozelo esquerdo. O caminhão, conduzido por um homem de 35 anos, seguia no sentido oposto, tendo como passageira a esposa de 28 anos, gestante de 6 meses. A mulher teve escoriação no joelho. O motorista não apresentou ferimentos aparentes, relatando apenas dores na região torácica. Como nenhum dos veículos tinha condições de ser removido imediatamente, ambos permaneceram sob responsabilidade de seus proprietários. Após as partes foram orientadas a registrar a ocorrência na delegacia para as medidas cabíveis. Só tem um detalhe aqui, viu? Primeira vez que eu vejo falar em abalroamento. Abalroamento. Rapaz, que tipo de colisão, hein? Rapaz, então tá aí, né? Cada nome que aparece, hein? Procurador jurídico de Uiú morre em capotamento na BA-160. Nas primeiras horas de sábado 15, por volta da 00:02, uma guarnição do 17º Batalhão foi acionada para atender um grave acidente da BA-160 a cerca de 6 quilômetros no distrito de Pindorama, em Uiú. Ao chegar no local, os policiais encontraram um Nissan Versa capotado. De acordo com as informações colhidas, o condutor Charles William Lopes Rejala, 39 anos, perdeu o controle do veículo ao realizar uma curva, resultando do capotamento e em sua morte imediata. O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia no local e encaminhou o corpo ao IML de Guanambi. O veículo foi entregue à família. Charles era procurador jurídico da prefeitura de Uiú, casado e pai de 3 filhos. A esposa está grávida e a notícia da morte provocou grande comoção entre os moradores, servidores públicos e lideranças locais. Em homenagem ao servidor, a prefeitura decretou luto oficial de 3 dias. Até o momento não há informações sobre velório e sepultamento. Claro que essa hora já deve ter aí ocorrido, né? Provavelmente, então tá aí, portanto, né? Infelizmente, esse procurador jurídico lá de Uiú morrendo aí nesse capotamento na BA-160. Idoso e homem de 36 anos ficam feridos após agressão em fazenda de Pindaí. 2 moradores ficaram feridos após uma agressão registrada em uma fazenda na zona rural de Pindaí, na Bahia, no sábado, dia 15. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência e encontrou as vítimas ainda no local. Segundo os policiais, o idoso de 79 anos apresentava um ferimento no rosto próximo ao joelho esquerdo. Já o homem de 36 anos tinha sinais de possíveis fraturas em um dos dedos da mão esquerda. As agressões teriam sido cometidas por um homem de 54 anos e pelo filho dele, que fugiram antes da chegada da guarnição. A dupla também danificou o quadro de energia da residência e utilizou um podão durante o ataque. A ferramenta que não foi localizada após a fuga. Tá aí, né? Então tá aí. Olha, pessoal, o motociclista tem veículo roubado por dupla em ação rápida no bairro dos Brindes, em Guanambi. Nas primeiras horas deste domingo 16, né, por volta de 00:10, uma guarnição do 17º Batalhão se deslocou até a rua Vilazito Pires de Brito, no bairro Brindes, em Guanambi, após ser acionada para atender um caso de roubo de motocicleta. No local, a vítima, um homem de 58 anos, contou que seguia em sua motocicleta quando foi surpreendida por 2 suspeitos, magros e de estrutura mediana. Eles chegaram em outra moto, possivelmente uma Honda CG, e anunciaram o assalto simulando estar armados. A dupla tomou a motocicleta Honda CG Fan 160 de cor vermelha e deixou o ponto rapidamente, fugindo em direção ao ginásio de esportes. A ocorrência foi registrada e as buscas pelos autores seguem em andamento. Lamentável, né? Toda essa situação aí, infelizmente, né? A gente espera que ele tenha, né, o seguro dessa motocicleta, e se não tiver, torcer para que seja realmente encontrada, né? Situação realmente aí lamentável, viu? Homem de 35 anos morre após bater moto em cerca na zona rural de Carinhanha. Um homem de 35 anos morreu na tarde deste domingo, dia 16 de novembro, após colidir a moto contra uma cerca na Agrovila 16, zona rural de Carinhanha. O acidente aconteceu por volta das 16 horas.
Ele havia consumido bebida alcoólica antes de seguir de moto em direção à propriedade do pai, momento em que perdeu o controle da direção e bateu violentamente em uma estaca. Com o impacto, o homem sofreu ferimentos graves. Ele ainda foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Maria Pereira Costa, Dona Quinha, mas já chegou à unidade sem vida. Equipes do Departamento de Polícia Técnica realizaram os procedimentos de remoção e o corpo será encaminhado para a necrópsia do ML de Guanambi. Isso aí foi em Carinhanha e agora a gente vai até Sebastião Laranjeiras, né? Um homem incendiou a casa do irmão após uma discussão lá no município, né? Um homem de 50 anos que possui transtorno mental e faz uso de medicação contínua ateou fogo na residência do irmão de 48 anos após uma discussão no povoado de Lagoa do Boqueirão, em Sebastião Laranjeiras. O caso ocorreu na tarde de sábado 15 por volta das 15h30. A situação chegou aí ao conhecimento da polícia após um homem de 21 anos acionar a guarnição informando sobre o desentendimento familiar. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a casa em chamas, mas nenhum dos envolvidos estava presente. A guarnição realizou rondas na comunidade, porém o autor e a vítima não foram localizados. Os familiares foram orientados a registrar o caso na delegacia de Sebastião Laranjeiras. Meu Deus do céu. Que triste, hein? Que triste, né? Colisão entre Corsa e Toro deixa motorista gravemente ferido na BR-122 em Guanambi. O motorista de 55 anos ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo um GM Corsa e uma Fiat Toro na BR-122 próximo à Pedreira Amorim, em Guanambi, na tarde deste sábado, dia 15, por volta das 17h05. O condutor do Corsa trafegava na contramão, sentido Candiba-Guanambi, quando atingiu o veículo que seguia no sentido oposto. Ele foi socorrido em estado grave pelo SAMU e encaminhado ao hospital regional. A condutora da Toro, de 40 anos, e a passageira de 71 anos receberam atendimento no local e foram liberadas. Após os procedimentos, a Fiat Toro permaneceu sob responsabilidade da condutora, enquanto o Corsa ficou aos cuidados do filho do motorista para a remoção. A gente estava falando aqui sobre Sebastião Laranjeiras, e na última semana, se eu não me engano, a gente trouxe 2 casos aqui de pessoas que morreram eletrocutadas. Eu acho que uma foi em Jacaraci, a outra não sei se foi Sebastião Laranjeiras ou onde que foi, né? Um homem com a furadeira, né? Uma mulher com a furadeira, eu acho, e o homem com uma trituradeira, não foi? Que a gente falou aqui semana passada. E a gente tem agora mais um caso para poder trazer. Um caso de um homem que morreu eletrocutado, infelizmente, enquanto trabalhava também na zona rural de Sebastião Laranjeiras, né? O Jailton Silva dos Santos, de 51 anos, morreu eletrocutado por volta das 14 horas de sábado 15, no distrito de Mandiroba, na zona rural de Sebastião Laranjeiras. O acidente ocorreu enquanto ele trabalhava na construção de uma laje. Jailton tentava manusear uma betoneira, possivelmente ao ligar ou desligar o equipamento, quando recebeu uma forte descarga elétrica e caiu. Testemunhas relataram que a corrente continuou passando pelo corpo dele, impedindo que fosse socorrido de imediato. Um jovem que tentou ajudá-lo também chegou a levar um choque ao tocar a vítima, mas conseguiu se afastar rapidamente. Jailton, entretanto, não resistiu, né? Acabou falecendo ainda no local. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. Gente, pelo amor de Deus, muito cuidado com a eletricidade. Inclusive aqui, agora a gente já precisa alertar também as donas de casa, que na maioria das vezes estão mexendo aí, às vezes com um liquidificador, com um ferro elétrico, com um chuveiro elétrico, ou mesmo aí com um tanquinho de lavar roupa, uma máquina de lavar roupa. Gente, muito cuidado mesmo, viu? Eletricidade é um negócio muito complicado, é delicado e pode, em dado momento, você se envolver aí em um acidente grave, né? Em um acidente grave. E para as pessoas aí que estão acompanhando a gente também, quando vê que alguém foi eletrocutado, que caiu no chão ali, de repente tomou um choque elétrico, corra até a chave principal, né? O disjuntor, e desligue imediatamente, né? Não tente socorrer a pessoa sem desligar a chave não, porque pode acabar também tomando outro choque, como aconteceu com esse rapaz aqui que foi tentar socorrer esse homem aí, né? 51 anos aí, esse Jailton, tá bom? Então fiquem atentos a todos esses detalhes aí. Outra coisa, jamais jogar água em caso de incêndio causado por eletricidade, tá bom? Porque pode também se envolver em um acidente.
2 homens são conduzidos após circulação de cédulas falsas em Malhada. Uma ação conjunta das Polícia Civil e Militar resultou na condução de 2 homens após uma denúncia sobre circulação de cédulas falsas no distrito de Canabrava, em Malhada. A ocorrência aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 13. A vítima, aliás, um comerciante de 45 anos, procurou a delegacia de Malhada após receber uma nota falsa de R$50 durante uma venda. A cédula apresentava sinais claros e de falsificação. Ele relatou que 2 homens, um de 44 e outro de 32 anos, moradores do distrito, estariam repassando dinheiro falsificado no comércio local e que a dupla poderia estar com grande quantidade de notas irregulares. Diante da gravidade da informação, a Polícia Civil acionou a Polícia Militar, que se deslocou imediatamente para apurar a denúncia. Agora, Luiz, o que se deve ser feito? Muitas pessoas não sabem, né? Quando receber ou pegar uma nota dessa. Primeiro é ficar atento para não pegar, né? Hoje em dia, para quem trabalha com comércio, tem diversas formas aí de prevenir, lembrando que a tal da caneta hoje parece que não está muito adiantando de muita coisa, né? Então tem um equipamento ali que eles compram, né? Com a luz ali, acho que é ultravioleta e tal, que mostra se é falso ou não. Então tem que ter todos esses cuidados aí e tal, e ficar atento, porque se repassar também pode acabar caindo na delegacia e a polícia vai querer saber, você pegou aonde? Você pegou na mão de quem? Com quem? Aonde foi? Porque o banco não foi, o banco não vai fornecer uma nota falsa, né? Mas, aquela coisa, se pegou no comércio, meu amigo, aí é complicado. Então tem que, as empresas, por exemplo, eu acho, no meu entendimento, que elas têm que fazer um treinamento com seus funcionários, principalmente os atendentes, as pessoas que ficam no encaixe, para poder já ter um conhecimento. Tem pessoas que só não tocar na cédula conhecem, mas tem cédulas que até o tato ela acaba enganando. A imagem também, o olhar, então é importante ter toda a técnica, tem essa questão aí do ultravioleta e tal, tem todo um preparo para poder realmente discernir e ficar atento para poder não pegar. E se pegar, realmente não passar adiante, porque vai dar problema, vai se envolver em problema. E qual seria o procedimento? Chamar a polícia, olha, eu recebi essa nota? Devolver, né? Entregar na delegacia e tal, dizer, alertar a população também. É claro que o cara certamente irá ficar no prejuízo, mas é aquela coisa, né? Melhor do que passar adiante, depois irá responder também aí, dependendo da situação, tá bom? Gente, homem é condenado a 10 anos e 8 meses por tentar matar ex-companheiro em Caculé. O Tribunal de Júri condenou aí na quinta-feira 13 João Dias de Souza, 58 anos, né? De 58 anos, melhor dizendo, a uma pena de 10 anos e 8 meses de prisão por tentar matar ex-companheiro em Caculé. O crime aconteceu em 1º de março de 2002, quando ele desferiu 5 golpes de faca contra a vítima. O julgamento foi presidido pelo juiz Aderaldo de Moraes Leite Júnior, que determinou o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado. O conselho de sentença reconheceu que houve motivo fútil e confirmou a materialidade e a autoria do crime. Após a condenação, o homem foi apresentado na delegacia de Caculé pela Polícia Militar em cumprimento ao mandado de prisão. Ele permanecerá à disposição da Polícia Civil e deverá ser encaminhado para a delegacia de Guanabi para a execução da pena. A minha dúvida, ele estava solto, foi isso? Foi apresentado pela Polícia Militar, então teve um mandado de prisão cumprido após ter a condenação. Quer dizer, um crime ocorrido em 2002 e a condenação vai sair agora em 2025. Rapaz, 23 no caso, anos. Então ele estava respondendo em liberdade, né? 23 anos, 1º de março de 2002. Meu amigo, eu vou te falar um negócio, viu? Olha a demora. Meu irmão, imagina se o cara tivesse falecido em 2024. Tô desejando mal pra ninguém não, gente, entenda. Teve que ficar impune, né? Deve ficar impune, né? E pode ser que ainda fique, porque vamos colocar aí que a Maria ali, ninguém sabe quando é que alguém vai partir desse plano aqui, prende ele hoje e tal, e aí com menos de, vamos colocar aí 8 meses de pena, 3 meses ele morre e aí. Então eu vou te dizer um negócio, viu? Pelo menos pela justiça do Brasil, a justiça terrena, vai ficar impune, né? De Deus ele não passa, né? Agora essa daqui, infelizmente, olha a demora, 2002 para 2025. Pelo amor de Deus. 23 anos. 23 anos, exatamente. Complicado, viu? Muito complicado, lamentável, viu? Corpo de ex-secretária de Educação é encontrado no Rio São Francisco, em Serra do Ramalho.
O corpo da professora e ex-secretária municipal de Educação de Serra do Ramalho, na região oeste da Bahia, Maria Aparecida Rosa da Silva Santos, professora Cida, né? Foi encontrado na tarde deste domingo 16, por volta das 15h20. Após 2 dias de buscas, o corpo da professora foi encontrado na comunidade de Boa Vista, por agentes do Corpo de Bombeiros. Ela foi vista pela última vez na sexta-feira 14, quando acionou um mototáxi para uma corrida. O mototaxista teria deixado ela na Boa Vista e desde então ela não era mais vista, conforme relatos da família. Muitos acreditam que Cida tenha interrompido a própria vida, mas só a necrópsia poderá confirmar essa suspeita. Policiais da 38ª Companhia Independente de Polícia Militar estiveram no local e resguardaram o local até a chegada da equipe do DPT, o Departamento de Polícia Técnica, que encaminhou o corpo para a necrópsia em Bom Jesus da Lapa, no IML de Bom Jesus da Lapa. E a Polícia Civil apura as circunstâncias da morte da ex-secretária. Que notícia triste, hein? Muito triste a notícia, viu? Felizmente. Olha, chegou uma informação aqui através do WhatsApp, veio lá de Lagoa Real. Certo. Segundo a informação que está chegando aqui pra gente, só que eu não estou entendendo direito se essa água é para consumo humano, se ela está sendo distribuída pelo carro-pipa, né? Mas a denúncia está dizendo o seguinte, que essa água que está sendo usada, segundo a denúncia, alguns moradores estão aproveitando para fazer plantio. E pode? Numa lua de sol dessa aí, água quase não tem, as chuvas só começaram, né? Ou seja, reservatório super em baixa. E aí pode utilizar água de consumo para fazer plantio? Lá é sai ou embasa? Eis uma dúvida que eu tenho, né? Tem que saber quem é o órgão responsável lá para saber disso aí. Outra coisa, gente, quando tiver isso aí, mande as fotos e mande também aí pro órgão responsável para que possa fazer o flagrante, porque pode ser aí um gato, uma coisa ou outra, então tem que ser feito o flagrante. Tá bom? Tá ok? Então tá aí. É complicado, né? É complicado. Desvio de água é crime, viu, pessoal? É crime. Certinho? Tentativa de homicídio causa acidente, né? E deixa feridos em Jacobina. Na tarde de sábado 15, um grave incidente foi registrado na rua João Batista Freitas de Matos, no bairro Félix Tomás, em Jacobina, quando a tentativa de homicídio desencadeou em um acidente com feridos. De acordo com informações, um homem foi alvo de disparos de arma de fogo efetuados por um suspeito. O tiroteio gerou pânico na região e 2 veículos acabaram se envolvendo em uma colisão após os motoristas perderem o controle devido ao susto provocado pelos disparos. Uma das vítimas estava em uma motocicleta juntamente com sua mãe. A garupa foi arremessada pela força do impacto e bateu a cabeça no para-brisa de um carro, enquanto o motorista da moto também ficou ferido. Além disso, um outro homem foi atingido por um tiro na perna, mas ainda não há confirmação sobre se era o alvo do atirador. A situação gerou um tumulto local e durante o atendimento à ocorrência, um policial militar que estava na cena passou mal e precisou ser socorrido. As vítimas, incluindo o policial, foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhadas para a UPA 24 horas. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde das vítimas, nem detalhes sobre a motivação do crime. Jesus amado, viu? Que situação, hein? Até o policial acabou passando mal, né? Isso lá é em Jacobina, né? Ou seja, lá em Jacobina. Tá bom, gente? Vitória retorna ao Z4 após jogo atrasado do Brasileirão. O Esporte Clube Vitória voltou a ocupar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após um jogo atrasado que impactou sua posição na tabela. A partida, que foi realizada na última semana, resultou em uma virada adversária que complicou a situação do time. Com a derrota, o Vitória se vê em uma posição delicada, necessitando urgentemente de vitórias nas próximas rodadas para evitar o rebaixamento. A torcida está preocupada e a pressão sobre a equipe e a comissão técnica aumenta à medida que o campeonato avança. O clube agora precisa focar em suas próximas partidas, buscando reverter a sua situação e quem sabe, sair novamente da zona de rebaixamento. A luta continua e cada ponto é crucial nessa fase decisiva do torneio. Não dá pra ter vitória só no nome, né? Tem que ser dentro de campo também. Ok, gente? Complicado, né? Pintor passa 18 dias preso após ter identidade usada por criminoso.
Um pintor de 49 anos ficou detido por 18 dias após ser preso por engano quando seu nome foi usado por outro homem em um crime de furto qualificado. A confusão surgiu em um mandado de prisão que na verdade era destinado a Raimundo Barros dos Santos, que havia se identificado como Fernando Silva Santos durante a prisão inicial. Segundo relatos, o pintor foi abordado pela polícia enquanto trabalhava em um hotel em Feira de Santana. Ele afirmou que nunca esteve em Salvador, onde o crime original ocorreu, e que o equívoco erro da identidade o levou a uma prisão injusta. Um laudo do Instituto de Identificação Pedro Melo, produzido já em 2015, confirmou que o autor do crime era Raimundo e não Fernando. Com base nisso, a 15ª Vara Criminal de Salvador reconheceu a falha judicial e determinou a liberação do pintor. De acordo com seu advogado, a família pretende buscar reparação judicial pelo erro. Foi angustiante. Ele é um pai de família, trabalhador e sempre viveu honestamente, relatou. Tem que buscar mesmo. Né? Porque o que tem de vagabundo solto aí não está escrito. Agora um inocente vai preso por causa de falha de alguém? Busque sim a reparação, processe. E com essa nós estamos encerrando por hoje o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Mais informações você pode conferir acessando o nosso site www.radioportalsudoeste.com.br. Muito obrigado pelo carinho, pela sua companhia, sintonia e audiência. Grande abraço para todo mundo e até amanhã. Tchau, pessoal. Uma boa tarde, Luiz. Uma boa tarde demais ouvintes, e eu volto logo mais às 18 horas com o programa Festa Popular. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.